E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu queria mostrar como a gente consegue criar um tema para o VS Code. Eu tenho um tema que eu criei no começo de 2022, ele chama Emerald. Para quem quiser instalar ele, é só buscar aqui nas extensões como Emerald. Ele é um tema que já tem mais de 3.000 downloads, e é o tema que eu uso e que eu venho usando em todos os vídeos. Eu uso ele desde quando eu criei. E é um tema dark, basicamente. E hoje eu quero mostrar como vocês conseguem criar o próprio tema de vocês e como a gente também consegue publicar aqui dentro da lojinha do VS Code. Eu estou aqui na documentação oficial do VS Code e para criar um novo tema, ele manda a gente utilizar um gerador de código. Esse cara, ele vai gerar toda a estrutura básica que a gente precisa para trabalhar no nosso tema e a gente pode se concentrar simplesmente em modificar as cores e deixar da forma que mais agrada a gente. Então eu vou copiar, né, esse instalador aqui dele, eu preciso instalar essa dependência. Vou abrir aqui o meu terminal e vamos instalar. Ok, então o gerador de código já está instalado, então a gente pode agora criar o nosso tema. Para fazer isso, eu vou simplesmente digitar o comando io code e ele vai abrir para mim esse promptzinho perguntando que tipo de extensão eu quero criar para o VS Code, porque ele consegue gerar várias coisas, não só extensões de tema. Eu posso gerar uma extensão, por exemplo, em TypeScript, uma extensão em JavaScript, um color theme, que é o que a gente vai, suporte para linguagem, code snippets, enfim, várias coisas. Eu vou vir aqui em color theme e dar um enter. Eu posso já ter um arquivo de um tema TextMate, que é um outro editor, e eu posso importar desse arquivo, mas eu não tenho, então eu vou simplesmente começar um do zero. Eu vou me pedir o nome da minha extensão, eu vou chamar de YouTube Demo. Qual é o identificador? Eu vou deixar o mesmo. Eu posso colocar aqui uma descrição para minha extensão, que vai aparecer na lojinha, enfim. Eu posso alterar isso depois também, eu não vou me preocupar com isso agora. Qual o nome que vai aparecer para os usuários na hora que eles tentarem aplicar o meu tema, né? Então eu posso colocar aqui YouTube Demo, por exemplo. Dá um Enter. Eu já posso trazer uma base, né, para esse tema. Então eu quero um tema Dark. E pode inicializar um repositório Git. Agora ele vai me dar a opção de já abrir direto para o Visual Studio Code, eu vou dar um Enter, e ele já abriu aqui para mim. Beleza. Essa aqui é a estrutura básica, né, do nosso sistema, e eu vou dar uma olhada aqui um pouquinho como ele funciona. Basicamente aqui no package.json ele vai criar um package.json padrão de Node, né, nome, descrição, versão, enfim. Mas um ponto relevante aqui é que ele tem esse array de temas. O que é esse cara? Dentro de uma extensão, né, dentro desse pacote que eu estou gerando, eu posso ter mais de um tema. Então, por exemplo, no meu tema, o Emerald, se eu vim aqui em Color Theme, eu tenho o Emerald e o Emerald Dark. Só que eu não tenho, não são dois temas que você instala na loja. Você só instala o Emerald e ele vem essas duas opções de tema. E a gente consegue fazer isso aqui. Eu tenho um array de temas, né? Então dentro desse cara eu posso ter quantos temas eu quiser. Então basicamente aqui eu tenho um tema, falando que o nome é YouTube Demo, e o arquivo, né, onde está definido o meu tema, está dentro de themes, YouTube Demo Crawler Theme.json. Então basicamente aqui, themes, YouTube Demo Crawler JSON. Basicamente esse é o nosso arquivo principal. Toda a nossa definição vai estar mexendo, a gente precisa mexer basicamente só aqui, para definir todo o estilo de tema, todas as cores, né? E ele tem basicamente duas partes principais. São a definição de crawlers e a definição de token crawlers. Aqui em cima ficam alguns metadados, né? Nome do tema, enfim, algumas coisas mais genéricas, mas toda a aplicação de cor mesmo fica dentro desses dois objetos. Beleza. Mas primeiro vamos ver como a gente consegue rodar o nosso tema e ver, né, quais as cores ele já está aplicando por padrão, e daí a gente entende melhor o que cada um desses objetos significa. Para a gente rodar o nosso tema, é só a gente vir aqui na aba de debug, run e debug do próprio VS Code, que é esse playzinho aqui com um insetinho, e dar um play. Dando um play, ele já vai abrir para mim um novo VS Code, aplicando o tema que está dentro do meu arquivo. Então, esse aqui já é o tema YouTube Demo. YouTube Demo, né? Então, esse aqui já é o tema YouTube Demo. E agora a gente consegue modificar essas cores em tempo real, vindo aqui, né? Vou fechar essas cores para ter mais espaço.
e alterando as cores que estão dentro desse objeto. Então, se eu vim aqui no background do editor e falar que o background vai ser um roxo, por exemplo, esse daqui, e salvar, se eu voltar dentro do meu tema, ele já alterou em tempo real, para mim, essas cores. Inclusive, ficou bem ruim. Vamos colocar uma cor diferente. Uma cor mais... menos saturada. Uma cor mais escura. Um tema dark. Puxando pro roxo. Beleza. Melhorou. Então, alterando essas cores, né, todas as cores aqui em tempo real, ele já vai atualizar para mim, porque ele ficou rodando aqui a extensão. Tanto tem esse controlezinho aqui, se eu quiser parar de rodar, eu posso vir aqui e clicar no stop. Daí ele fecha também aquele VS Code que ele tinha aberto. Deixa eu rodar de novo. Vou voltar para cá. Beleza. Agora, qual é a diferença entre crawlers e token crawlers? Basicamente, o crawlers são as cores do próprio VS Code. É a cor de fundo, cor dessa barrinha aqui do lado, que chama Active Bar, cor da sidebar, cor dessa barrinha aqui de baixo, são as cores do próprio VS Code. Então a gente altera aqui. Como que eu sei o que cada chave altera cada coisa? Não tem um jeito muito fácil de saber isso, a gente precisa olhar a documentação. Então, se eu voltar aqui dentro da documentação do VS Code, se eu for aqui para cima, ele tem um link para Crawler Reference. Ele vai me mostrar todas as coisas que eu posso alterar dentro daquele crawlers. Então, input crawlers, crowbar crawlers, badge, progress bar, action crawlers, test crawler, window border. Ele vai mostrar aqui todas as chaves, né, que eu posso colocar e todas as propriedades, né? O de cada coisa supostamente altera. A delimitação é boa? É ok. Tem muita coisa que não vai ter um print, por exemplo, mostrando como eu posso alterar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu vim aqui no Active Bar, está escondido atrás da minha câmera, ele não tem um print falando o que é Active Bar. Eu preciso meio que chutar. Ele tem uma descrição, que é a barra mostrada na extrema esquerda ou extrema direita do editor, que permite trocar entre as views da sidebar. Enfim, eu tenho que ler a descrição e meio que deduzir o que é. E testar, né? Um pouco de tentativa e erro aqui para criar o nosso tema. Mas tem todas as chaves que a gente precisa. Então, se eu for aqui, por exemplo, em Button Control, ele vai me falar que se eu quiser alterar a cor do meu botão, eu posso passar com Button Background. Então, se eu copiar esse cara, vir aqui para o meu editor, e adicionar essa nova cor, posso falar que o meu botão vai ser branco. Se eu vir agora, aqui, eu acho que ele tem um botão aqui. Beleza, ele criou meu botão branco, mas o texto também está branco. Então eu posso vir aqui e alterar o texto dele. Então, button foreground. Basicamente, o background sempre vai ser a parte de trás e o foreground geralmente é o conteúdo. Então, se eu falar aqui que meu conteúdo vai ser... Meu tema é roxo, né? Então, a cor do meu botão vai ser um roxo. E eu só vá. Se eu voltar aqui, beleza, agora eu tenho um botão branco com o conteúdo roxo. Dessa forma, eu consigo ir alterando todas as partes do meu editor. E é isso que está dentro das minhas configurações de colors. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, acho que fica melhor de ver aqui também, né? O botão branco com o conteúdo roxo. Beleza, esse é o meu objeto colors. O que é o token colors? O token colors são as cores da minha linguagem. Vocês podem ver que a minha linguagem ela é toda colorida, né? Então, a minha constante é roxa, minha palavra-chave função é roxa, o nome da minha função está como um azul, e eu posso alterar todas essas cores também, modificando as propriedades dentro do token colors. Para alterar essas cores é um pouco mais complexo, porque eu preciso descobrir quais são os escopos que aplicam para cada cor. Basicamente, explicando de um jeito muito simples, quando uma linguagem de programação está sendo executada, quando ela está sendo processada para ver se você escreveu tudo certo, e daí ela vai ser compilada, e daí sim vai ser executada pelo computador, o computador ele faz diversas verificações. E uma dessas verificações ele precisa saber se você escreveu tudo da forma correta. Então ele gera para você uma árvore
para garantir que você está escrevendo as coisas de forma correta. Então, por exemplo, se eu tenho uma soma, eu preciso colocar 2 mais 2. Por exemplo, eu não posso colocar 2, 2 mais. Então ele precisa saber que a ordem das coisas está correta, e geralmente ele faz isso usando uma árvore. Esses escopos são o caminho nessa árvore que eu preciso percorrer. Então, o escopo de comentário, eu tenho um nó na árvore que chama comentário, mas eu também posso chegar na pontuação, indo para o filho dela, que é a definição, indo para comentário. Então, tem várias formas de chegar. Eu tenho diversos escopos que podem aplicar para o mesmo cara, e o detalhe é que esse escopo ele pode ser diferente para cada linguagem. Então, um comentário em C ele pode ter um escopo diferente de um comentário em Java. Uma constante em C pode ter um escopo diferente de uma constante em JavaScript, enfim. Então, eu preciso meio que identificar na prática quais são esses escopos. A gente não precisa chutar, né, qual vai ser esse nome. O próprio VS Code ele dá uma ferramenta que analisa esse escopo para a gente. Então, para a gente fazer isso, a gente pode vir aqui no nosso VS Code. E eu vou colocar aqui dentro da parte onde eu estou examinando o meu tema, né? E só lembrando, esse arquivo aqui que ele abriu é um projeto meu mesmo, que ele abre por exemplo, ele abre um do último projeto que eu já tinha aberto, ele abre um projeto aleatório. E nesse caso aqui é um projeto em Next, que é o meu site pessoal. Eu consigo analisar esses tokens que eu tenho aqui, quais escopos eles estão sendo aplicados, simplesmente abrindo aqui, né, as configurações do VS Code, né, o promptzinho aqui dele, e ativando essa configuração aqui, Developer Inspect Editor Tokens and Scope. Se eu ativar esse cara, ele vai, a partir do momento que eu clicar em algum token, né, então, por exemplo, o const, ele fala, o const da linguagem TypeScript pode ser modificado utilizando esses escopos. Então, storage, type, TypeScript, meta, var, express TypeScript, block, blá, blá, blá. E o token e a cor que está sendo aplicado dele está vindo dessa chave, storage types, falando que o foreground, né, que a cor do texto dele é essa. Então, a gente pode, com base nisso, ir lá no nosso arquivo de tema e modificar. Então, se eu vim aqui e dar um Ctrl F aqui dentro desse cara, né, não tem um jeito muito mais fácil de achar, a gente consegue ver que o cara que ele está modificando aquela cor é essa chave aqui. Então, storage type. E eu posso vir aqui, por exemplo, e alterar esse cara para um azul. Pode ser. Se eu salvar esse cara e voltar, todos os meus consts, né, que eram um rosa, um roxo, já ficou com um azul que eu modifiquei. E eu posso fazer isso para cada parte da minha linguagem. E um detalhe o token que aplica aqui dentro é o storage type TypeScript. Só que o token que está sendo de fato aplicado é só storage type. Eu não preciso escrever todo o caminho, porque como por baixo, né, ele faz uma árvore, o TypeScript, essa parte do TypeScript é filho do type. Então, se eu estilizar só o type, eu vou estar estilizando todos os caras que funcionam aqui. Então, dessa forma, eu consigo estilizar para várias linguagens, né? Então, provavelmente em C teria storage type.c, em Java, storage type.java, ou qualquer outra chave, né? Todas as chaves aqui são específicas do TypeScript, então metablock, TypeScript, poderia ter o metablock C, metablock Java, mas se eu utilizar só o metablock, ele já vai aplicar para todos os caras. Mas dessa forma também eu consigo estilizar para todas as linguagens de uma vez e estilizar de forma específica só para o TypeScript. Então, se eu colocar aqui, vou botar aqui no meu arquivo, e criar, né, um novo objeto aqui, eu não preciso do name. O name desse objeto, ele basicamente é só uma descrição, só para ficar mais fácil de entender. O que eu preciso de fato é o scope, que é um array, e eu quero falar que o scope, storage type TypeScript, vai ter uma cor diferente do storage type normal. Então, no TypeScript, a minha cor vai ser um verde. Então, se eu voltar aqui, salvar esse cara. Storage type TS. Falta alguma coisa? Falta aqui uma vírgula. Beleza. Então, agora, o meu arquivo foi corrigido. As minhas cores aqui das minhas constantes no TypeScript ficaram verdes, mas se por acaso eu vim aqui e criar um arquivo test.js e eu criar uma const, ela vai ficar azul. Por quê? Vou ativar aqui de novo.
A regra que aplica para o JavaScript é o .js. E como eu tenho uma regra genérica, aplicando, né, para todos os storage types, aplicando o foreground azul, ele vai aplicar esse cara, enquanto no TypeScript eu tenho uma regra mais específica, aplicando especificamente para o TypeScript. Então ele funciona mais... Esse tipo de estilização funciona mais ou menos como o CSS. Eu posso ter uma regra genérica, mas se eu tiver uma regra mais específica, ele vai dar prioridade para mais específica. Então, basicamente é isso, né? A configuração do tema. Eu deveria fazer isso para todos os tokens. E o ideal seria ter um projeto, vários projetos em diferentes linguagens para ir testando. É um pouco maçante fazer isso, mas não é difícil. Ele é um pouco mais trabalhoso do que difícil. Beleza, então agora a gente já tem um tema que está 100%, né? Já tá bonitinho, já quer publicar ele. E como que a gente pode fazer isso? Bom, basicamente, eu preciso criar um pacote para o meu tema. Para a gente fazer isso, eu vou voltar aqui na documentação do VS Code, na parte de temas mesmo. Então, create a new color theme, beleza. Já estava falando como eu gero. Beleza. Eu preciso desse cara aqui para poder publicar o meu tema, que é o VS Code VSCE. Eu vou instalar ele, então. Vou voltar aqui no meu VS Code, abrir o terminal. npm install VS Code VSCE. As cores do terminal também eu consigo configurar dentro aqui dessa parte de colors, né? Beleza. Agora o meu pacote VSC já está feito. E agora eu preciso gerar um pacote do meu tema. Para fazer isso, eu vou simplesmente digitar VSC package. Ele vai rodar. Aqui ele está falando que eu não tenho repositório dentro do meu package.json, tudo bem. Não tenho uma licença também, tudo bem. Beleza. Executei e ele gerou para mim esse arquivo aqui, esse arquivo .vsx. Esse é o arquivo da minha extensão, que a gente pode usar ela para publicar. A gente consegue fazer isso de forma automática, né? Usando esse VSC. Então eu posso colocar aqui um VSC publish. E ele vai pedir as mesmas configurações. Só que para fazer o VSC Publish funcionar, eu preciso fazer umas configurações a mais, criar um publisher, adicionar algumas configurações no package.json, enfim. Só que a gente pode fazer isso de forma manual também. Então, a gente pode simplesmente upar esse arquivo VSX dentro da loja. A gente vai vir aqui dentro da página do VS Code, né, dentro da lojinha do VS Code. A URL é marketplace.visualstudio.com. Onde está todas as extensões. Eu já estou logado aqui em cima, né? Então eu não preciso fazer mais nada, mas simplesmente crio uma conta, logo aqui. E daí a gente vai ter uma abinha aqui Publish Extensions. Você vai ter aí dentro dessa página, eu já tenho a minha extensão publicada, né? Um ano atrás. 3.018 instalações, enfim, vai ter aqui a lista de todas as minhas extensões. Mas para quem está chegando aqui, você não vai ter essa página, você vai ter só esse Create Publisher. Você precisa criar um publisher que vai ser em qual conta, né? Em qual associada a qual nome, né? Que vai estar a sua extensão no VS Code. O meu publisher é o Irene Faustino. Então, se eu vim no Marketplace aqui, se eu vim na loja de extensão do VS Code e procurar o meu tema, vai ver que ele foi publicado pelo Irene Faustino. Esse é o nome que aparece lá, é o nome do meu publisher. Então, basicamente, tu vai vir aqui em criar um novo publisher, preencher as informações, enfim. Ele dá um create, eu não vou criar porque eu já tenho o meu. E daí, com o seu publisher aqui selecionado, você simplesmente vem aqui em New Extension. Daí vai ter Visual Studio Code. Beleza, então ele vai pedir para importar um arquivo VSX, que foi o que eu já tenho, né? Foi o que a gente gerou usando o package. Então, só vim aqui, pegar esse meu arquivo, mostrar aqui no gerenciador de arquivos. Simplesmente arrastar para cá. YouTube Demo Team VSX. Upload. Beleza, ele me deu aqui um problema porque faltou uma configuração dentro do nosso package.json. Então,
Basicamente, aqui dentro do nosso package.json, a gente precisa adicionar qual é o nosso publisher. Vou vir aqui, publisher, e o nome do meu publisher é Igor N. Faustino, é o mesmo ID que você definiu na hora de criar o publisher. Eu acho que eu vou ter que rodar o package de novo, então, esse package. Beleza. Ele deve ter regerado. E agora vamos tentar, de novo, subir a nossa extensão. Então, meu arquivo. Upload. Beleza, já está verificando. Tá, ela está como pública, né? Então, é só esperar que ela termine de verificar e ela já deve aparecer na lojinha. Beleza, enquanto ele está publicando aqui, que pode demorar um pouquinho, podem reparar que a extensão ela ficou sem ícone, enquanto a minha do Emerald tem um ícone. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu não vou republicar para não demorar, não ter todo o tempo de publicar de novo, mas eu vou mostrar dentro do meu próprio tema, dentro do Emerald, como que está a minha configuração. Então, vindo aqui no VS Code, esse aqui é o código do Emerald. E basicamente, para configurar um ícone que aparece lá, eu simplesmente tenho um ícone aqui dentro do meu repositório, né? Esse ícone V2. E dentro do meu package.json, eu tenho aqui a propriedade icon e o nome do meu arquivo. Lembrando de saltar o nome do meu arquivo, porque o arquivo está na raiz do projeto. Se eu tivesse dentro de alguma pasta, eu colocaria aqui pasta traço o ícone. E é basicamente isso. Também, na hora de a gente colocar na lojinha, a gente pode ter uma descrição do nosso projeto. Essa parte aqui ele vai aparecer, né? Então, se eu vim aqui em Emerald, a Darker Theme for Visual Studio Code, então essa parte é o que aparece dentro da descrição. Só que eu tenho aqui toda uma página com exemplos, com fotos, enfim, informações de licença, que é o que ele pega do README no meu projeto. Então, basicamente, aquilo lá que ele está mostrando é o README, ele pega automático. Então, dessa forma, você consegue customizar o seu tema para deixar ele mais atrativo para as pessoas. Então, você colocar uma descrição, ou se for uma extensão, uma documentação, enfim. Adorando o README. E essa description é o que vai aparecer dentro da... como se fosse a chamada, né? Como se fosse essa pequena descrição que vai aparecer aqui. Vamos ver se o nosso tema já terminou de ser publicado. Atualizar aqui a página. Está verificando. Beleza, demora aqui um pouquinho mesmo. Vamos esperar. Então, beleza, já terminou de publicar, já ficou aqui com certinho. E, inclusive, eu já vim aqui dentro do VS Code, ó, já pesquisei, YouTube Demo Team, e já tem aqui o tema do publisher, né, do meu publisher, Igor N. Faustino. Eu posso simplesmente instalar ele. E aqui, YouTube Demo, já tem o tema que a gente criou. Então, aqui como ele fica com o JSON, né? Esse tema roxinho que a gente acabou de criar. Bom, e claro, se tu quiser automatizar, né, esse processo de upload, tem tudo aqui na documentação do próprio VS Code, né? Aqui a gente tem todos os passos. Basicamente, você criar uma conta dentro do Azure DevOps, criar uma organização lá dentro, gerar um token de acesso, atribuir esse token no seu publisher e via linha de comando, né? Quando você dá o publish, ele vai pedir o seu token, o token de acesso. Basicamente, tu cola e ele vai fazer todo o deploy sozinho. E um outro detalhe relevante é que você precisa, toda vez que for publicar alguma coisa, alterar a versão. A versão está aqui dentro do package.json. Porque senão ele acha que está sempre a mesma versão e é bacana você incrementar. Então, por exemplo, nosso package.json, a versão está 1.0.1. Se for subir uma nova alteração, posso subir para... aliás, estava 0.0.1. Posso subir para 0.0.2 ou 1.0.0, enfim. Eu preciso mudar a versão para, de fato, ele poder atualizar. É bacana também se adicionar mudanças, né? Então, no meu tema mesmo, né, no Emerald, eu mantenho aqui o changelog de tudo que foi alterado em cada uma das versões, né? Eu estou na versão 1.1.1, começou na 1.0, e cada mudança eu vou adicionando aqui um breve textinho, só para poder manter o controle e ficar fácil de saber o que cada versão adiciona. Então são boas práticas em geral, mas o básico para a gente poder publicar um tema é esse. Espero que vocês tenham gostado. E fica a recomendação aqui do meu tema, né, o Emerald. Esse tema aqui eu cuido da manutenção, inclusive eu vou fazer um novo update nele, preciso alterar algumas coisas. E quando eu fizer isso, eu vou gravar aqui um vídeo para mostrar o que eu quero fazer, acho que vai ser bem bacana.
Inclusive eu vou colocar aqui o Emerald para terminar o vídeo, porque eu achei ele muito bonito. E é isso, valeu a todos por assistirem até aqui. Por favor, deem um joinha se gostaram do vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e até a próxima.